Nós estamos no estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. Qual é o sentido da nossa vida? Por que estamos aqui? Como ocorre o nosso progresso? Estamos todos aqui encarnados, fomos todos criados simples e ignorantes e iguais a todos, através de nosso espírito, e através das diversas encarnações nós temos a oportunidade de irmos aprimorando os nossos conhecimentos. As sucessivas encarnações nada mais são do que justiça divina, uma oportunidade que Deus nos dá de nos arrependermos dos nossos erros, de recolocarmos o nosso caminho no lugar certo. Esse é o objetivo das nossas encarnações. Progredir sempre, aproveitar os bons exemplos e tentar transportá-los para as nossas vidas. Então nós, como espíritos, encarnamos no planeta Terra, que nada mais é do que uma escola. E essa escola, ela passa por séries, vamos dizer assim, fazendo uma comparação. Cada série que nós passamos é uma encarnação que nós temos. A gente passa de ano, assim como nós avançamos na nossa encarnação. Podemos até mudar de escola, mas a série que nós vamos frequentar é sempre aquela que está no nível do nosso entendimento e do nosso merecimento. E nós só vamos deixar essa escola quando estivermos aptos e o merecimento de termos passado por todas essas etapas que são as séries que essa escola nos oferece. Até depois nos aperfeiçoarmos mais, entrarmos, por analogia, no nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, que seriam a nossa purificação como espírito. Então, qual seria o objetivo das encarnações? Pois o tema de hoje que nós vamos abordar é reencarnação. O Livro dos Espíritos, na pergunta 132, os Espíritos nos respondem essa indagação de qual seria o objetivo da encarnação dos Espíritos. Respondem os Espíritos, entre aspas, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Então, irmãos, o objetivo das nossas encarnações é buscarmos a nossa perfeição. É através das nossas dificuldades, dos nossos tropeços, que nós vamos ganhando experiência e amadurecendo o nosso espírito em busca desse aperfeiçoamento. Então, por fim, chegar à perfeição. Para uns é expiação e para outros missão. O que é expiação? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Segundo o dicionário expiação, abre aspas, purificação de crimes ou faltas cometidas, penitência, castigo, cumprimento de pena. Então nós estamos aqui para saldar as nossas dívidas de amor. Nós encontramos dificuldades que são espelhos dos nossos maus hábitos, das nossas más atitudes. Então, se hoje passamos por momentos de dificuldade, esses momentos foram semeados no nosso passado, nessa vida ou em vidas passadas. Estamos aqui buscando esse restabelecimento, buscando, como diz o dicionário, a purificação das faltas cometidas, vivenciando aquilo que nós fizemos com os outros na nossa própria pele. Essa é a justiça divina, não que Deus queira fazer mal para nós. Não, nós temos que buscar colher os frutos da sementeira que nós semeamos. Então, quando se fala em expiação,
é essa busca que nós temos de resgate do nosso passado, das nossas faltas passadas. E as provas são os objetivos que nós temos a cumprir para que também consigamos chegar à nossa perfeição. O tema reencarnação, ele não é de exclusividade do Espiritismo. O Espiritismo veio renovar esse conceito que desde séculos atrás, de muitos séculos atrás, era o normal, era um conceito normal, natural. Esse conceito de reencarnação, ele deriva da antiguidade. No Oriente já se falava em reencarnação antes do Cristo. Só que no Oriente, eles consideram que você pode, um espírito pode assumir um corpo de qualquer ser vivo, animal, o que quer que seja. E nós aqui no Ocidente, nós não acreditamos nisso. A gente acredita que nós só reencarnamos em corpos humanos. Mas essa doutrina da reencarnação, ela já era encontrada inclusive na Grécia Antiga. Ela, entre aspas, conceito da Grécia Antiga, ensina que a alma entra nessa vida não como uma criação recente, mas depois de um longo curso de existências prévias, nessa terra e em outros lugares, e que está a caminho de futuras transformações que agora está a formando. Olha o conceito da Grécia Antiga, que é exatamente o que nós pregamos. Ensina que a alma nessa vida, entra nessa vida não como uma criação recente, mas depois de um longo curso de existência. Ou seja, a vida que nós temos hoje, nós já tivemos muitas outras existências no passado. Nesta terra e em outros lugares, não restrita a esse planeta aqui. Nós temos muitos lugares habitáveis que nós não conhecemos e muitos nós conhecemos também. E que está a caminho de futuras transformações que agora está formando. Ou seja, nós estamos formando o nosso espírito, que será transformado com as encarnações sucessivas. Um fato de curiosidade é que no início dos anos 2000, a Igreja Protestante Anglicana da Inglaterra encomendou um estudo da Universidade de Oxford, também da Inglaterra, a respeito do assunto reencarnação. Essa universidade criou uma equipe com 621, para ser mais exato, pesquisadores que foram enviados para 212 países diferentes. E chegou-se à conclusão, num estudo que foi publicado em 2004, que 65% da população do nosso planeta, independente da religião que a pessoa pregue, acreditava nas vidas sucessivas, ou seja, que temos vidas após outras, e na comunicação com os espíritos. 65% dos habitantes do planeta Terra acreditam nos conceitos que a doutrina espírita prega. Cerca de 400 anos depois da vinda do Cristo, Agostinho, o Santo Agostinho dos católicos, que foi considerado um dos pilares da construção da Igreja Católica, em sua autobiografia chamada Confissões, no livro 1 do capítulo 6, ele faz a pergunta para reforçar esse conceito da reencarnação, inclusive na Igreja Católica, 400 anos depois de Cristo. Pergunta Santo Agostinho na sua autobiografia: dizei-me, eu vos suplico, ó Deus, misericordioso para comigo, que sou miserável. Dizei se a minha infância sucedeu a outra idade já morta, ou se tal idade foi a que levei no seio da minha mãe. Ou seja, a minha vida é de vidas passadas,
ou começou agora no seio da minha mãe? Continua. E que antes desse tempo, quem era eu, minha doçura, meu Deus? Existi, porventura, em qualquer parte? Era eu, por acaso, alguém? Então, Santo Agostinho, da Igreja Católica, já se perguntava, no momento difícil aí da Igreja Católica, se era certo ele pensar que existiam vidas sucessivas, se ele já viveu outras vezes. E continua ainda no seu livro, na sua obra De Cura Pro Mortuis, que é o Tratado dos Mortos, na qual ele acreditava na comunicação entre os vivos e os espíritos mortos, que em muitas religiões considera-se como a comunicação da divina providência, né? Entre aspas, comunicação, relato do próprio Santo Agostinho. Os espíritos iluminados de pessoas falecidas podem trazer conhecimentos para nós, deles mesmos e de outros espíritos superiores a eles e até de Deus. Ao invés de ficarmos acreditando que é a divina providência que faz de tudo um uso acertado para instruir os homens, consolá-los e induzi-los ao bem, por que não atribuir esses fatos aos espíritos dos finados? Olha a indagação de Santo Agostinho. Ao invés de ficarmos considerando que essas comunicações são da divina providência, por que não acreditarmos que são comunicações de espíritos, que são trazidas lições deles mesmos, de espíritos superiores e até mesmo de Deus? Então, o conceito de reencarnação, ele era muito comum nas diversas formas de se pensar religioso e na Igreja Católica até o ano de 553 depois de Cristo, onde houve o chamado Segundo Concílio de Constantinopla. Constantinopla é a atual cidade chamada Istambul, da Turquia. Esse Segundo Concílio de Constantinopla, na verdade, já era o quinto concílio da Igreja Católica. A primeira aconteceu em 325 depois de Cristo, em outra cidade chamada Niceia. O segundo concílio aconteceu 50 anos depois, que foi o primeiro concílio de Constantinopla. Depois houve o terceiro, o quarto, e o quinto concílio foi esse Segundo Concílio de Constantinopla. Nesse concílio, que concílio nada mais é do que uma reunião de dignitários eclesiásticos, ou seja, de pessoas influentes da igreja, principalmente os bispos, que se reuniam e esse concílio era presidido ou sancionado pelo Papa da época. Esse Segundo Concílio de Constantinopla, ele foi convocado não pelos membros da igreja, porque naquela época não eram convocados pelos membros da igreja, eram convocados pelos imperadores romanos. Então não tinha um cunho essencialmente religioso, tinha um cunho político. Então todos os primeiros concílios foram convocados pelo imperador romano. E por uma decisão política, não religiosa, e para atender às exigências do Império Bizantino, que é o império que dominava aquela época, o Segundo Concílio de Constantinopla resolve abolir a convicção da reencarnação e substituindo pela ressurreição. Então, a partir dali, a Igreja Católica não falava mais em reencarnação, falava em ressurreição, ou seja, um espírito poderia, através da sua divindade, retornar num corpo que já tinha morrido, que não é o conceito que nós abordamos da reencarnação, que é você retornar num outro corpo, não num corpo já vivo, num outro corpo e recomeçar uma vida. Mas por que esse concílio resolveu abolir esse conceito da reencarnação? Porque a esposa do imperador Justiniano, chamada Teodora, ela levou
ela tinha um general nessa época chamado Belisário, e esse general ele foi colocado ao posto por Teodora, que era a esposa do imperador. Então, esse general Belisário, ele atendia todos os caprichos da Teodora. E Teodora era uma senhora escravocrata convicta. Ela era a favor da escravidão, ela tinha um ponto de vista muito desumano, preconceituoso, e ela temia retornar numa outra vida como escrava. Ela achava que seria, imagina, você com uma certa posição, de repente poder voltar no corpo de um escravo numa próxima encarnação. Que a gente sabe que pode acontecer com uma pessoa que tem assim, esses conceitos de escravidão e tal. Então, a Teodora, ela induziu ao Papa Virgílio da época a colocar essa pauta para ser transformada, né? E o Papa Virgílio, que foi conduzido ao papado por intermédio de Belisário, que era o general, não iria recusar a um pedido de Teodora. E foi a partir daí que a reencarnação sumiu da escrita das religiões apostólicas. Diante disso, nós vamos ver as perguntas que falam sobre a reencarnação baseadas no Livro dos Espíritos. Como pode a alma, é a pergunta 166, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, como nós, que não adquirimos a perfeição nessa vida, como pode a alma acabar de depurar-se? A resposta dos Espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. É justiça divina, meus irmãos. É Deus nos oferecendo como Pai a oportunidade de começarmos uma nova fase nas nossas vidas, de deixarmos de lado os nossos erros e buscarmos o nosso aperfeiçoamento. Ninguém aqui poderia imaginar que Deus condenaria para a eternidade qualquer um de nós que fôssemos, que não tivéssemos tido uma boa conduta numa existência, a, vamos dizer assim, queimar no fogo do inferno eternamente. Que Pai de justiça e de amor seria esse, né? Então, como pode a alma acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. É a oportunidade que Deus nos dá. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, na vida de espírito, será que a gente se aperfeiçoa nessa vida e a gente vem aqui no planeta Terra para poder consolidar esses ensinamentos? Sim, mas o ensinamento maior nós temos aqui no planeta Terra. Usando a analogia novamente da escola, um filho nosso pode repetir de ano no terceiro ano, por exemplo, em matemática, e os pais, nós como pais, podemos nas férias ensiná-lo todos os conceitos de matemática que ele reprovou. Mas ele, mesmo assim, ele não vai passar para o quarto ano. Ele vai voltar para o terceiro ano para fazer, por mais que nós ensinemos fora da escola. Fora da vida, a mesma coisa. A espiritualidade pode nos ensinar, como nos ensina, muitas coisas. Podemos tirar proveitos maravilhosos dessa estadia nossa, na nossa real casa, que é a casa espiritual, mas nós temos que voltar à Terra para cumprir aquilo que nós não cumprimos. Como realiza essa nova existência? Depurando-se é a resposta. A alma, indubitavelmente, experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, por mais que nós aprendamos no plano espiritual, é aqui que é o campo onde nós colocamos o nosso ensinamento à prova.
A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. A doutrina da reencarnação, ela contraria muitos poderes e muitas vontades escusas, vamos dizer assim. Porque é muito bom você vender o milagre da salvação contando que você está na beira da morte, do desencarne, e você só fez coisas ruins. Então, chegando nesse momento, você oferecer a salvação ou vender a salvação nesse momento é muito interessante. Mas a doutrina da reencarnação não permite isso. A doutrina da reencarnação, por mais que nós tenhamos errado, a gente vai voltar e vai ter uma nova oportunidade. E não encaremos isso com uma frouxidão na nossa forma de conduta. Porque cada prova refutada por nós, na qual nós não conseguimos cumprir, ela vem com um grau de dificuldade um pouco maior. Então, isso não serve também para a gente se deixar as coisas acontecerem, não. Nós temos que cumprir o mais rápido possível para que a gente seja mais feliz o mais rápido possível. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem, evidentemente. É lógico que um outro corpo, mas não um outro corpo de uma outra pessoa que está vivendo, tá, gente? Um novo corpo, tá? Vamos considerar assim. Qual o fim objetivado com a reencarnação? É o mesmo fim que nós vimos na pergunta 132, que é o objetivo da encarnação. O objetivo da reencarnação é o mesmo objetivo da encarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Nós melhorarmos. Nós temos nova oportunidade de tomarmos aquilo que nós fizemos de errado. É limitado, pergunta 168, o número das existências corporais? Ou seja, tem limite o número de vidas que nós podemos ter? Ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, a resposta, o espírito dá um passo para diante, na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então nós vamos reencarnando de forma ilimitada até o momento que a gente não precise mais de uma nova encarnação. A partir do momento que o progresso espiritual chegou para nós ao ponto de não precisarmos mais de uma nova encarnação. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos, ou seja, é a mesma quantidade de encarnações que ocorrem para todos os espíritos, para mim, para você? É a mesma quantidade? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra, ou seja, há muitas provas se exime. Naquele que caminha mais depressa, naquele que se aperfeiçoa com maior rapidez. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. E o que fica sendo o espírito depois da última encarnação? Vamos supor que a gente atinja a última encarnação. O que fica sendo o espírito depois dessa última encarnação? O espírito bem-aventurado, o espírito puro. Esse aí vai ajudar Deus a comandar os diversos mundos que existem no universo. Justiça da reencarnação. Então, a justiça da reencarnação é aquilo que nós falamos no começo da nossa conversa. Em que se funda o dogma da reencarnação? Pergunta 171. A resposta no que se funda
o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre a porta aberta a seus filhos. Uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Ou seja, aquele que não conseguiu, na sua jornada, cumprir o seu destino, seus objetivos, vão ficar para sempre, esses irmãos vão ficar para sempre, nós vamos ficar para sempre julgados a não sermos felizes? Não são filhos de Deus todos os homens? Pergunta nessa resposta dos Espíritos. Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, ou seja, a falta de igualdade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, nós precisamos considerar a reencarnação como uma oportunidade de crescimento para todos nós, uma oportunidade que nos é dada quantas vezes for necessária, embora cada vez que nós falhemos nessa missão, nós temos um grau de dificuldade maior na nossa existência. E vamos também nos lembrar da justiça de Deus, que não abandona nenhum filho. Ele não considera, ele não julga nenhum filho dos seus eternamente ao suplício, nenhum filho que possui, que somos nós. Não deixa nenhum dos seus filhos à mercê da falta da felicidade que é direcionada para todos nós. É o objetivo de todos nós. Então, que nós aproveitemos bastante, com dignidade, essa oportunidade que Deus nos dá, que Jesus nos ensina, para que possamos alcançar os nossos objetivos. E se hoje estamos passando por dificuldades, se hoje estamos passando por algum grau de sofrimento, não quer dizer que amanhã vai ser da mesma forma. Se a gente quer mudar o nosso amanhã, nós temos que mudar o hoje, para que a gente possa colher amanhã os frutos bons dos nossos bons atos. Que Deus abençoe a todos nós.